Recording progress. Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou falar um pouco sobre o idoso e sobre a fragilidade. Me inspirei nesse artigo publicado em 2015 nos Anais Internacionais de Medicina, que fazem o relato de uma tentativa de desenvolver um método preditivo para avaliar risco ou prognóstico de paciente, no paciente idoso, de alterações cognitivas importantes no pós-operatório e outras complicações. Então, para iniciar, vamos falar um pouco do que o consenso brasileiro de fragilidade no idoso comenta em relação aos riscos dos pacientes idosos virem a desenvolver situações de fragilidade, aumento dos riscos dessas complicações e outros, aumento da mortalidade. Então, é entendido que os indivíduos, ao envelhecerem, obviamente, eles vão diminuindo a sua capacidade fisiológica, a sua reserva fisiológica vai sendo perdida com o surgimento de patologias e com a qualidade de vida que se propõe em determinados indivíduos. Entendido, então, que há um aumento da chance da incidência dessas complicações, como mortalidade, a incidência de eventos adversos, a incidência de dependência do indivíduo em relação a vários quesitos, a incapacidade que acaba surgindo num momento ou outro, e as quedas que eventualmente começam a surgir com maior facilidade nesses indivíduos que vão perdendo massa muscular, vão perdendo o equilíbrio, vão perdendo a sua força, as comorbidades que vão aparecendo, vão surgindo devido ao envelhecimento e à consequente institucionalização desses indivíduos. Mas a gente sabe que existem fatores que são relacionados a complicações que são por conta de várias nuances. Por exemplo, eu costumo dizer que o seu envelhecimento fisiológico não é ditado apenas pelo seu envelhecimento cronológico. O seu envelhecimento fisiológico ele vai ser determinado tanto pelo que a vida fez com você, as doenças que surgiram, as complicações e acidentes, mas também a forma como você conduziu sua vida. É um, um indivíduo mais ativo fisicamente, um indivíduo que tem uma alimentação mais saudável, que tem uma carga horária de sono que o protege de estresse e assim sucessivamente. Mas essa revisão sistemática com meta-análise, ela conseguiu achar vários artigos que relacionam o aumento de algumas complicações com o surgimento da fragilidade, principalmente com o envelhecimento. Então, aumento da mortalidade, com a maior faixa etária, principalmente quando associado a essas questões de diminuição de reserva fisiológica relacionada a contextos situacionais de vida, a hospitalização, institucionalização, diminuição da capacidade de resolução de problemas do dia a dia, as quedas que surgem com mais facilidade, como foi dito anteriormente, essas quedas trazendo também mais complicações do que no indivíduo saudável, no indivíduo mais jovem. Então, o indivíduo tem uma sarcopenia que vai fazer com que ele tenha mais fraqueza muscular, e essa maior fraqueza muscular predispõe à queda, e essa queda vai gerar mais facilmente fraturas, porque é associado à sarcopenia, ele também tem uma osteopenia que vai se agravando com o avançar da idade. Então, as limitações físicas que são impostas ou que são causas de diminuição da atividade física, a dependência, o declínio cognitivo e as alterações fisiológicas que se instalam no avançar da idade. Essa mesma revisão sistemática com meta-análise mostrou que a fragilidade aumenta de maneira bastante expressiva a mortalidade, independente da faixa etária. Obviamente, indivíduos acima de 70 anos de idade, eles vão ter mais facilidade de desenvolver
a fragilidade, a hospitalização, que é aumentada nesses indivíduos, e o desenvolvimento de limitações para as suas atividades básicas do dia a dia, levando a aumento de riscos, como foi mencionado anteriormente. E o que causa a diminuição da reserva fisiológica? Está relacionado ao estado nutricional. Indivíduos que se alimentam melhor provavelmente vão ter uma reserva fisiológica melhor e vão ter uma longevidade maior. O gasto de energia está diretamente relacionado à sua capacidade física, mas também está diretamente relacionado à manutenção dessa própria atividade física. Um indivíduo que tem capacidade de se exercitar, ele vai entrar no círculo vicioso positivo de manutenção de força, equilíbrio, estabilidade, diminuição da sarcopenia e da osteopenia, e a sua mobilidade o protege, e ela é tanto fornecedora de bem-estar, de melhor qualidade de vida, como também ela acaba sendo resultado dessas mesmas melhor qualidade de vida, melhor uma melhor potência muscular, um melhor equilíbrio e assim sucessivamente. E quais são os sinais que nos levam a perceber que o indivíduo pode estar entrando numa fase de maior fragilidade, ou com maior risco de estabelecer situações de fraqueza a curto e médio prazo? Então, pacientes que começam a apresentar incontinências de vários tipos, perda de peso não programada, não desejada, a perda do apetite, a sarcopenia e a osteopenia, que estão diretamente relacionados com uma alimentação inadequada e diminuição da atividade física e acabam, como disse anteriormente, produzindo um círculo vicioso. Você não tem atividade física, não se alimenta direito, tem sarcopenia e osteopenia, acaba não conseguindo desenvolver atividade física e isso gera aquele espiral de progressão de piora. As alterações visuais e auditivas que se instalam, principalmente na vigência de comorbidades, como, por exemplo, diabetes, a hospitalização frequente desse paciente, mostrando que ele tem uma fraqueza maior, uma menor resistência, uma menor reserva fisiológica, necessitando de maior suporte para tirar dessa progressão de piora acentuada. Indivíduos com dor crônica, em consequência de outras patologias, que também, muitas vezes, levam à diminuição da sua atividade física, à depressão e assim sucessivamente. Então, perda de mobilidade, a perda do equilíbrio, levando aos riscos inerentes, a perda de resistência, como foi mencionado anteriormente, e o surgimento de doenças neuropsiquiátricas, psicológicas, delírio, alterações cognitivas, a demência, a alteração do sono e de humor, as alterações sociais, como a instituição do isolamento social por depressão ou por inaptidão, que leva também a surgimento de outros ciclos viciosos de instituição dos quesitos mencionados anteriormente. Mas a gente sabe que a idade fisiológica do indivíduo ela pode ser protegida, ela pode ser retardada com a atividade física. A gente hoje vê inúmeros indivíduos de idade avançada que estão se protegendo com uma boa alimentação, atividade física, uma autoestima que o preserva, que o protege, em várias modalidades de esporte e de ambos os sexos. Então, isso deve ser estimulado, a alimentação, a proteção, a manutenção de atividades tanto mentais quanto físicas, o protege de vários danos que podem ser causados pelo envelhecimento. E quais são as principais causas quais os principais fatores de risco para esse envelhecimento acelerado que acontecem em alguns indivíduos com surgimento mais ou menos precoce da fragilidade? Então, a idade, obviamente, com o avançar da idade, se a gente não se protege, isso vai pegar a gente mais cedo. A polifarmácia é um fator de bastante preocupação, a falta de condições econômicas para a manutenção de uma alimentação adequada, de acompanhamento adequado de situações clínicas,
de atividade física programada. O isolamento, a gente sabe que leva a maior facilidade de aumento de massa de tecido adiposo, perda de massa muscular, a, a nutrição, que já foi mencionada anteriormente, a perda de peso não programada e as comorbidades que acabam acelerando esse desgaste fisiológico e elas devem, então, ser manuseadas e tratadas, acompanhadas de maneira adequada. E no esteio dessas intenções e complicações e preocupações, os diversos exames que são, ou testes que são realizados para avaliação de prognóstico de função cognitiva, física, etc., como, por exemplo, o exame, o mini-exame do estado mental, que existe na sua forma completa ou na sua forma reduzida, que vai submeter o indivíduo a uma bateria de questionário que vai ser respondido e, através das respostas, vão ser obtidos pontos para elencar esse paciente em relação ao prognóstico ou diagnóstico de alteração de função cognitiva. Existem outros, como o Montreal Cognitive Assessment, que é o MoCA, que é um outro teste de função cognitiva. A gente observa que o Canadá ele é muito profícuo na elaboração desses testes. Temos o Prisma-7 Questionnaire, que também está relacionado com o aumento do risco de ou, risco de fragilidade ou aceleração do seu processo de perda de autonomia. Então, essas 7 perguntas, bastante simples, que vão gerar uma resposta, pode ser sim ou não, né? E essas respostas vão gerar uma determinada quantidade de sim, uma determinada quantidade de não. E é observado que quanto maior o número de sim nesse questionário, maior é a chance desse indivíduo apresentar complicações de maior mortalidade num determinado espaço, em intervalo de tempo. Então, acima de 3 sim, nesse questionário, existe um aumento da chance desse indivíduo apresentar essas complicações de maior mortalidade em curto período de tempo. Testes de aptidão física, como o Time Up and Go Test. O indivíduo ele é mantido sentado e, após ele levantar, medido o tempo de resolução do teste. Ele anda 3 metros, para, depois ele volta 3 metros. Na verdade, ele não para, né? Ele anda 3 metros, dá meia volta e volta 3 metros para ser medido o tempo. E se esse teste passa de 10 segundos, é um fator prognóstico para risco de fragilidade e de queda no indivíduo que provavelmente tem uma diminuição da sua capacidade cardiorrespiratória ou diminuição importante da força muscular, que vai facilitar situações de queda, perda de equilíbrio, e também sugere uma relação com aumento de mortalidade nos indivíduos. Outro teste, o teste da velocidade de marcha. O indivíduo ele tem, numa pista de 10 metros, ele começa a aquecer 1 metro, 120 centímetros, 1,2 metros antes, para tempo de aceleração e aquecimento. E, a partir daí, ele começa a medir o tempo. Ele vai andar o mais rápido possível nesses 10 metros e depois vai ser mensurada a velocidade com que ele caminhou. Então, indivíduos que apresentam velocidade de 1,1 a 1,5 metros por segundo são indivíduos considerados normais. Existem aqueles que conseguem andar mais rápido e aqueles que não vão conseguir atingir esse objetivo de normalidade, e aí vão ser elencados. E se observou que, dependendo do resultado desse teste, ele vai apresentar uma maior mortalidade a curto prazo, um teste de capacidade funcional e mobilidade independente, e foi observado que a maior mortalidade prevista em 6 meses nos pacientes que têm
a, aumento do tempo ou diminuição da velocidade de execução desse teste é maior e ela diminui nos pacientes que apresentam o teste normal, diminui mais ainda nos indivíduos que apresentam uma velocidade maior que essa considerada normal. Então, é um teste que é bastante preditivo de complicações, porque ele está relacionado tanto a, também, da mesma forma que o time up and go, ele vai nos dizer como que está tanto a capacidade cardiorrespiratória do paciente, como a sua capacidade muscular, e preservando esse paciente é, quando em testes normais, mostrando que ele tem uma preservação da sua força muscular, do equilíbrio, da sua função cardiorrespiratória. Existem outros testes também que avaliam outras situações, como o índice de comorbidade de Charlson, que vai avaliar, pontuando de acordo com a idade, com a presença de comorbidades, gerando um determinado score que vai dizer para a gente também em relação à mortalidade desse paciente a médio prazo. Então, o índice de comorbidade de Charlson é bastante eficaz, tem uma acurácia bastante razoável na mensuração do prognóstico de complicações e quando o resultado for entre 0 e 1, acredita-se que esse paciente ele se apresenta como um paciente sem comorbidade. Entre 2 e 3 ele vai ter comorbidade baixa, né? E acima de 3 ele tem uma comorbidade alta e associada ao aumento das complicações de mortalidade. Da mesma forma, outra ferramenta desenvolvida no Canadá a escala de fraqueza clínica, de Clinical Frailty Scale, né, para avaliar a fragilidade desses indivíduos, enumerou, classificou em 9 situações, sendo que quanto maior o número, maior é a gravidade da situação, pior o prognóstico em termos de mortalidade. Considerando, então, um indivíduo com score 9, um indivíduo que está com a doença terminal, com prognóstico reservado para provável expectativa de perda de vida nos próximos 6 meses. O 8 é um paciente também gravemente doente e à medida que ele se apresenta numa numeração menor na escala, significa que ele tem uma melhor reserva fisiológica. Então, o indivíduo 1 é um indivíduo fisicamente ativo, bastante protegido de situações, e os indivíduos com numeração 2, o paciente é um indivíduo que tem capacidade cardiorrespiratória razoável, e à medida que aumenta essa numeração, então aumenta a dependência desse indivíduo, dependência em relação a outros, ou a alguma ferramenta, como uma bengala, como um andador, e etc. Existe também essa classificação da Organização Mundial de Saúde, que avalia a fragilidade do paciente, e que foi utilizada nesse estudo nas internacionais de medicina, na avaliação de apresentação de complicações no pós-operatório de pacientes idosos. Então, é uma classificação, um score que leva, que submete o paciente a 36 perguntas. Existe uma forma mais sumária, que são feitas apenas 12 perguntas, mas que tem essas seis variáveis principais, né? Os 6 domínios que são avaliados. Então, a cognição, a mobilidade, o autocuidado, as relações interpessoais, a vida doméstica e a participação na sociedade. Então, essa avaliação ela foi feita nesse estudo de desenvolvimento do modelo preditivo para complicações de paciente idoso em cirurgias, submetidos à anestesia geral, e esses 6 domínios são avaliados e enumerados, então,
e depois é contado o resultado, sabendo que cada uma das perguntas vão ser, né, classificadas de 0 a 4, e quanto maior o número, maior a gravidade da dependência daquele indivíduo, ou é maior a limitação física desse indivíduo, o grau de dependência, e depois que cada uma das respostas recebe o seu número de score, todas as perguntas de cada domínio são somadas e para gerar um número total daquele teste. Então, de 0 a 4, ele não tem incapacidade, de 5 a 24, ele tem incapacidade leve, e assim sucessivamente, até 96. Entre 96 e 100 é a incapacidade extrema, sendo que 100, né, vai gerar uma resposta máxima em cada uma das perguntas de cada um dos domínios que foi arguído. De novo, o risco de incapacidade em relação ao indivíduo cirúrgico está relacionado à idade, obviamente, com todas as observações mencionadas, que a idade cronológica pura e simples, ela muitas vezes não representa o que é a idade fisiológica daquele indivíduo. A gente sabe que tem indivíduo que tem muito menos idade, com muito mais limitação, e o contrário também acontece. Então, a idade é um dos fatores que vai ser relacionado, a fragilidade que ele apresenta para aquela sua idade. A doença sistêmica grave, ela tá diretamente relacionada a aumento da situação de risco de complicações no pós-operatório, o status funcional, ou seja, o resultado final da reserva fisiológica dele, contando todos esses quesitos, e o tipo de cirurgia, que a gente sabe que cirurgias torácicas, ortopédicas e neurológicas são as mais relacionadas com as complicações peroperatórias, na verdade, né? Então, existe, em relação ao tipo de cirurgia, o chamado Surgical Outcome Score, que é um score de avaliação cirúrgica, utilizando uma numeração de 0 a 4 para cada um dos três itens, dos três domínios considerados nesse score, que são a perda estimada de sangue no intraoperatório, a menor pressão arterial média no intraoperatório, a menor frequência cardíaca no intraoperatório. Então, esses são os três quesitos, né? Perda de sangue, frequência e pressão arterial, e cada um deles vai receber uma numeração de acordo com a sua intensidade de manifestação. O número menor significa a maior gravidade da situação, o, a resposta que mais traz risco a esse paciente, e o número maior significa o paciente que tem menor, o fator de risco que se apresenta com menor intensidade. Então, aqueles indivíduos, por exemplo, que perdem mais de 1.000 litros de sangue, vai receber score 0 aqui. O paciente que tem a menor frequência cardíaca, que seja maior que 85 durante a cirurgia, vai apresentar também um 0. E o paciente que apresentar a menor pressão arterial média durante todo o circuito, todo o tempo cirúrgico, a menor pressão arterial média dele for menor que 40 milímetros de mercúrio, também vai receber pontuação 0. Então, esse seria um paciente que receberia a pontuação total 0, mostrando o maior risco de complicação no pós-operatório em relação ao fator cirurgia apenas. E as demais nuances, né? O paciente que não perde nada de sangue durante a cirurgia vai receber a pontuação 4, o paciente que, por exemplo, apresenta a menor pressão arterial média durante a cirurgia, em todos os registros, a menor pressão arterial média que ele apresentou está entre 55 e 69, vai receber pontuação 2, assim sucessivamente. Então, após a soma de cada um dos três domínios, a gente vai estabelecer o resultado entre 0 e 10, e esse resultado vai mostrar para a gente quão grande é o risco
de complicação no pós-operatório que esse paciente pode apresentar. Então, a partir de todas essas informações, a gente volta a falar do modelo preditivo que foi desenvolvido no estudo publicado em 2015, e entendendo que esses modelos preditivos, normalmente, eles são relacionados a modelos multivariados. A gente avalia uma série de fatores de risco para determinar a importância de cada um deles no estabelecimento de um prognóstico bom ou ruim. Então, são modelos multivariados e que visam estabelecer um diagnóstico ou um prognóstico, e eles devem ser avaliados e apresentados com registros que mostrem uma transparência significativa. E para essa transparência ser considerada, para esse tipo de estudo, para desenvolver um modelo preditivo, o melhor modelo de registro do resultado do estudo é o tripod, é daqueles guidelines que são encontrados no Equator, que vai mostrar para a gente uma série de guidelines, o guideline Prisma para revisão sistemática, o guideline Consorte para ensaios clínicos randomizados. Então, para estudos de modelos preditivos, a gente usa o tripod. Ele visa estabelecer e descrever um estudo que seja ou de desenvolvimento de um modelo preditivo ou de validação desse modelo preditivo já desenvolvido ou do mesmo que está sendo desenvolvido, que apresenta, então, o desenvolvimento e validação no mesmo documento. Ou você pode ter já um estudo, um modelo preditivo que necessita de atualização, e é feito também através do guideline Tripod, que vai descrever o passo a passo do que você fez, como foi desenvolvido o seu estudo, a sua avaliação, e a descrição do modelo deve ser feita, então, dessa forma. É importante também lembrar que não existe um modelo de registro conhecido para esse tipo de estudo, então, não é feito nem no Clinical Trial e nem no Prosper, que é a plataforma de registro da, 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 dos ensaios clínicos randomizados. Mas existem outras plataformas que podem ser utilizadas, e o registro do projeto é bastante interessante para viabilizar uma credibilidade maior quando você for tentar publicar os resultados do seu trabalho, onde o editor, o revisor, ele pode comparar o que você fez, o que você encontrou no estudo, com o que está registrado naquela plataforma. O modelo preditivo, então, ele visa desenvolvimento ou validação ou atualização. E normalmente é utilizado, como são modelos como é que é a palavra? Multivariados, eles são feitos através da utilização de regressão, modelo de regressão ou logística, quando for de prognóstico a curto prazo ou de diagnóstico, ou regressão de hipótese quando for prognóstico a longo prazo, prognóstico para 5, 10, 20 anos. Então, são modelos de regressão que são utilizados devido à forma de apresentação de estudo de modelos multivariados. São várias variáveis, vários fatores de risco que vão ser analisados, e aí vai ser dada a importância de cada um isoladamente ou em associação um com o outro. Então, de novo, esses modelos preditivos eles devem ser realizados a partir de estudos de fatores preditivos, tanto diagnóstico quanto prognóstico. O modelo de predição ele pode ser feito sem validação externa, mas ele deve ser feito com validação interna. E se for submetido a uma validação externa, ele pode ser ampliado, pode ser considerado para utilização em outras populações, além daquela que foi submetida através de uma amostra para a realização desse estudo. Então, os estudos de validação também são muito importantes, e também estudos de impacto dos modelos, como esses modelos vão ser importantes na sua utilização na clínica ou em estudos que podem empregar os mesmos.
Então, muito obrigado. É só uma abordagem de um modelo de estudo bastante interessante e lembrando das nuances de importância em relação ao paciente idoso. Espero que tenham gostado da apresentação, do conteúdo, e muito obrigado pela companhia.